Olá! Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre uma temática que hoje eu considero que está sendo uma temática muito importante para todos nós. Eu estou falando da temática do luto. Então, se você tem interesse em saber um pouco sobre o processo de luto que as pessoas passam quando perdem alguém ou perdem alguma coisa, e de que forma a abordagem centrada na pessoa pode facilitar a elaboração desse processo, fique comigo. A gente pode talvez descobrir coisas que nos ajudem muito a ajudar a gente e aos outros diante de tanta perda, diante de tantas mudanças. A gente precisa saber com urgência como lidar com tudo isso. Daí eu diria, se você é uma pessoa que tem percebido o sofrimento que tem causado o luto nas pessoas, se você tem algum interesse pela área da psicologia, ou se você tem algum interesse pela forma como a abordagem centrada trabalha com tudo isso, eu vou dizer, fique mais um pouco e vamos conversar sobre essa temática junto. Mas antes de continuarmos, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Anita Bacelar, sou psicóloga clínica e hoje, além de professora, eu coordeno os cursos do Espaço Viver Psicologia e inclusive sou a professora que dou aula sobre o curso de luto que o Espaço oferece. Então é um enorme prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha trajetória, dos meus conhecimentos e do que eu vejo de enriquecedor nessa temática. Eu sei que a gente não tem muito tempo, então eu não teria condição de passar por todas as áreas e por todos os estudos que eu fiz e que são hiper importantes para entender um pouco sobre essa área. E aí vou convidar vocês então para a gente conversar só sobre uma pequena parte de todo esse processo, que é, na verdade, o que vive uma pessoa e por onde ela passa, que caminho ela percorre, quando ela está tentando sobreviver a uma experiência de luto, tá? Vocês já devem ter vivido essa experiência com menor intensidade ou maior intensidade, porque perder faz parte da vida e o luto é consequência de toda perda, né? Eu costumo dizer que a gente perde coisas, pessoas, quando a gente tem vínculos fortes com elas, não importa se positivo ou negativo, mas sempre que a gente consegue construir uma relação com as pessoas e com aquilo que a gente constrói, sempre que essas coisas se vão por algum motivo, a gente acaba vivendo essa experiência de luto. E por isso eu estou acreditando que tudo que eu vou falar aqui é possível que vocês tomem de conhecimento a própria experiência. É comum a gente verificar que o primeiro momento do processo de luto envolve um entorpecimento. Um entorpecimento que eu diria até que chega a nível cognitivo. É aquele momento em que a gente para e não acredita que a gente perdeu. Notícias, momentos em que as pessoas anunciam pra gente de que algo que a gente amava muito, que a gente está perdendo, na verdade a gente já perdeu, né? Mas que não teremos mais, e a primeira coisa que vem em mente é: tem alguma coisa errada nisso. Não pode ser, né? Eu acabei de encontrar com aquela pessoa, ou como assim me demitiram do emprego? Não pode, né? Parece que na vida a gente constrói as coisas de uma forma tão concreta, tão concreta, tão concreta, que a gente fica com a impressão de que tudo que nós construímos, ele é nosso, e construímos com uma certeza de existência, de que aquilo vai existir para sempre. Eu diria que cognitivamente a gente não aprendeu muito a lidar com o não existir das coisas. Então, sempre que a gente recebe
uma notícia que anuncia perdemos, a primeira sensação que a gente tem é essa, é de entorpecimento. A gente pensa, qual a saída para a gente enfrentar esse entorpecimento? Eu diria, a gente precisa interagir com a realidade. A gente vai precisar ter acesso concreto aos objetos perdidos, às pessoas perdidas, às circunstâncias que a gente procura e não vai achar mais. A gente precisa ter acesso concreto a isso. E sempre que eu tenho acesso concreto a isso, é quase que cognitivamente a experiência vai me dizendo assim, é verdade, perdemos. Vários sentimentos passam pela gente. Algumas pessoas sentem muita raiva, outras sentem culpa. Às vezes a gente fica desesperado, mas todo esse processo de emoções intensas, a gente não pode negar de vivê-los. A gente precisa estar muito aberta para poder experimentar, viver o que a realidade está dizendo para a gente que a gente precisa viver. Alguns dias depois desse momento de entorpecimento e que a gente se conscientiza de que realmente, concretamente acabou, a gente entra numa segunda fase. Essa segunda fase é chamada de anseio e procura. E ela é uma fase que eu tenho certeza também que a maioria das pessoas já vivenciaram. Eu amo esse processo porque ele representa muito a experiência da gente. E é aquele momento em que a gente aparentemente está bem, né? Tá fazendo as coisas normalmente, mas de repente vem uma sensação de ausência da pessoa, de ausência forte do trabalho, dos objetos, né? Vem uma ausência tão forte que a primeira sensação que a gente tem é de procurar. Mas a gente já sabe que não adianta procurar em algo que seja muito concreto, porque já sabemos, aprendemos na fase anterior, já sabemos que esse concreto não vai existir mais. Então surge algo muito interessante, porque eu diria que esse é o momento da elaboração do luto, em que a gente elabora o luto pelas nossas sensações. Então é a hora que a gente sente o cheiro da pessoa, que a gente tem a sensação de ter ouvido o barulho dela andando, que a gente se sente abraçada por ela, né? Todas as sensações, agradáveis ou não, que a gente pode ter tido com essa pessoa, nesse momento de anseio e procura, eles se fazem presente. E como a gente resolve isso? A gente resolve isso enfrentando a dor que causa, a gente reconhecer que as sensações não são mais possíveis de serem revividas na realidade. Elas podem ser sentidas corporalmente, mas na realidade elas não se repetirão mais, porque as pessoas não estarão mais com a gente. Daí olhem que interessante. No primeiro momento a gente elabora as questões mais cognitivas, num segundo momento a gente elabora a perda e a ausência das pessoas pelas nossas sensações. Eu acho mágico esse processo. E vejam, é um processo natural, um processo como esse não é um processo doentio, não necessariamente. É para ser natural, é para que as pessoas se abram para viver essas experiências, para que gradativamente cada elemento da experiência do luto possa ser vivido, significado e elaborado. De posse desses dois elementos de elaboração, que eu falei para vocês que é mais o processo concreto e cognitivo, e depois mais o concreto, mais a parte sensível, eu diria que aí a gente entra para um terceiro momento. Esse sim é o momento da tristeza, porque é um momento que a gente se conscientiza de que realmente não viveremos mais novas experiências com a pessoa perdida.
eu diria que é um momento de muita tristeza, uma tristeza diferente da tristeza inicial, que era a tristeza do anúncio da perda, mas ela é uma tristeza de reconhecimento da verdade absoluta que está presente na morte das coisas. E ela está presente também no reconhecimento do quanto vivemos com aquelas pessoas. Então, é hora da gente poder olhar nossas fotos com elas. É hora da gente poder ver os vídeos, roupas, né? É a hora em que muitos de nós estamos chorando baixinho, de uma forma bem sozinhos, só conosco. E por que só conosco? Porque normalmente quando essa fase acontece, esses momentos acontecem de elaboração, já se passaram alguns meses da perda. E a sociedade aí já não vai estar mais entendendo por que a gente está tão tristonho, porque já se passou tanto tempo, né? Às vezes passam 6 meses, 8, até a gente conseguir fazer os processos iniciais. E é um processo que demora também, porque de fato eu diria, concretamente, nós vamos estar nos despedindo das pessoas que nós perdemos nesse momento mesmo, quase que dando um até logo externo, quase que dizendo assim, aquela cadeira não é mais dessa pessoa. Ela pode ser despersonalizada e ser ocupada por outra pessoa. É como se a gente estivesse olhando para o mundo e tentando aprender a viver nesse mundo com a inexistência daquilo que nós perdemos. Ela é uma fase triste, mas ela gera momentos resolutivos na nossa vida, porque ao mesmo tempo que a gente se despede da pessoa fora, a gente consegue reconhecer que por mais que a vida me leve para vários lugares, essa pessoa sempre estará dentro de mim, sempre. Ela faz parte das minhas lembranças, mas ela faz parte também, muitas das vezes, das nossas características pessoais, porque muita coisa é possível que a gente tenha aprendido com ela. E de posse desse processo, de poder colocar a pessoa dentro de nós, a gente tem a possibilidade de se abrir para o futuro. Se abrir para novas relações, se abrir para novas experiências, novas aprendizagens, sem que a gente fique com a sensação de que está deixando o novo entrar na nossa vida, possa significar que a gente está desconsiderando o amor pela pessoa que nós perdemos. A gente, quando chega nesse ponto, já não é mais a mesma pessoa, né, que era antes. A gente carrega com a gente um empoderamento que mostra o quanto nós somos capazes de aprender com a experiência, de superar momentos difíceis, de tristeza, de aprender com eles. E é aí que eu chego na abordagem. A abordagem foi a experiência de aprendizagem, assim, que mais facilitou o meu processo de poder estar junto com as despedidas, presente nas despedidas, de não fugir delas, por considerar que elas são experiências que elas merecem ser vividas e elas precisam ter a oportunidade de serem experimentadas, sob pena da gente abrir mão de construir o nosso futuro. E foi com a abordagem também que eu aprendi como eu posso ajudar as pessoas a viverem esse processo de elaboração. Eu aprendi com a abordagem que poder estar ao lado do outro num momento como esse e dar liberdade para ele expressar o que ele está sentindo e que significado ele está tendo da experiência que ele está vivendo, abre espaço para ele poder ter
novas compreensões dessa história e viver esse processo com mais inteireza. Então hoje eu diria, luto é mesmo um processo natural, mas além dele ser natural, existe mesmo a possibilidade das pessoas serem facilitadas por outras pessoas que reconheçam a necessidade de deixar o outro falar, de abrir espaço e possibilidade para o outro existir. Então, para mim, aprender a lidar com luto é uma questão que envolve a missão humana e ajudar as pessoas a elaborarem lutos talvez também seja a nossa missão, sem sombra de dúvida. Mas deixa eu parar um pouquinho a nossa conversa aqui para fazer um convite. Se você está gostando do que nós estamos conversando aqui, dessa temática, nos ajude a fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas puderem saber disso, talvez mais pessoas fiquem menos tensas, menos desesperadas e tenham maior facilidade para lidar com o processo de elaboração de luto. Eu acredito muito que a informação pode ajudar a diminuir a angústia das pessoas e aumentar o enfrentamento delas diante do que elas precisam viver e diante do que elas precisam se despedir. Então, se não fizeram ainda, vão lá no canal, se inscrevam para nos ajudar e ao mesmo tempo, eu sei que seria interessante dar um like. Se vocês acharem justo dar o like, e se quiserem conversar também comentem. Eu vou estar lá conversando com vocês, tá bom? Mas eu não queria terminar esse vídeo antes de poder também dizer para vocês que nem todo luto é normal. E que a gente também precisa ficar atento a isso, tá? Então, tem algumas pessoas que vivem uma experiência muito difícil com lutos. Tem vários motivos, né? Que eu acho que eu não vou conseguir entrar em detalhes nesse vídeo aqui com vocês. Mas acho que a gente precisa prestar atenção. Esse processo de luto, ele é um processo que ele gira em torno de 1 ano, mais ou menos, tá? Nada é preciso, tá, gente? Então, eles não são fases, ele é processo. Então, vai depender muito de como as pessoas vão estar preparadas para irem passando, né? Acho que o quanto que elas têm coragem para poderem ir seguindo o processo de elaboração delas, né? E o quanto que elas estão prontas para viver o sofrimento afetivo que isso causa, né? Se desvincular de alguém. Mas se a gente começa a reconhecer que as pessoas não estão elaborando essas fases, a gente precisa ficar atenta a isso. Então, assim, uma fase de entorpecimento em que a pessoa não consegue concretamente, cognitivamente reconhecer que a morte se deu de fato, eu vou dizer, é motivo de preocupação. Se eu tenho uma pessoa passando por um período muito longo de anseios e procuras e tendo comportamentos de querer deixar aquela pessoa que partiu ainda muito presente, muito viva, por muitos meses, também é preocupante. Sintomas que a gente vê ao redor, pessoas com insônias por muito tempo, problemas de estômago. Depois que eu comecei a estudar sobre luto, eu fiquei muito surpreendida com a quantidade de pessoas que me procuravam nos consultórios com outros tipos de queixas e quando a gente ia ver, tinha relação direta com o luto não elaborado, tá? A gente costuma chamar isso de luto complicado. E diante de um luto complicado, eu diria que precisamos de ajuda psicológica. Daí já não seria qualquer apoio que poderia ser suficiente. Então, para terminar, eu diria que temos 2 caminhos quando a gente está prestando atenção no processo de luto das pessoas, 2 caminhos que as pessoas percorrem e que a gente precisa ter atenção a eles. O primeiro deles, então, seria luto normal, natural, ele precisa de apoio.
Ele precisa de sustentação para que a pessoa possa viver o processo de elaboração. O organismo, a experiência da pessoa por si só vai conduzir o processo naturalmente, não vai precisar de interferência, na maioria das vezes, de processo psicoterápico. Mas quando a gente começar a reconhecer que as sintomatologias estão ficando muito intensas, que ela está durando por muito tempo e o processo de aceitação dessa pessoa em relação à perda está demorando muito para ser elaborado, então talvez valha a pena a gente fazer uma avaliação para poder reconsiderar se de fato não seria interessante que a pessoa passasse por uma psicoterapia de luto. Bem, eu vou agradecer quem esteve aqui comigo até agora. Nem sei se já falei muito, né? Mas fica aqui o meu agradecimento por quem me ouviu até agora e a minha disposição para poder estar aqui e em qualquer lugar com vocês para poder debater mais sobre esse assunto, ok? E se puderem, não esqueçam, se inscrevam na nossa página e deixem um like, vai ajudar bastante a gente poder divulgar esse vídeo para mais pessoas. Obrigada por estarem comigo.